É Isaías, capítulo 28, 23 a 29. O profeta Isaías quer mostrar para o povo que Deus, Jeová, Ele age no devido tempo e de maneira apropriada para o bem do seu povo, propriamente dito. E para demonstrar isso, ele lança a mão de uma parábola de agricultor. Então, leiamos a passagem, Isaías 28, 23. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. E o profeta Isaías está falando. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara, e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Então, ele usa essa imagem de um agricultor, em primeiro lugar, arando a terra, preparar a terra para que ele posteriormente possa plantar sementes. Então, o Isaías diz que o agricultor ara a terra, mas não por tempo indeterminado, né, por um período bem específico, né? Então ele prepara a terra de maneira adequada, apropriada. Mas o principal propósito do agricultor não é apenas arar, preparar o terreno, o solo. Ele quer plantar. Então ele planta sementes. Agora, dependendo do tipo de cereal, ele planta cada semente de maneira diferente, num lugar bem específico. Portanto, o plantio também é realizado no devido tempo, de maneira apropriada. Agora, agricultor não tem como propósito final apenas arar e plantar semente. O que ele quer é colher fruto. Então, na hora de debulhar os grãos de cereais, ele também usa instrumentos diferentes, né? Às vezes ele usa a trilhadeira, roda de carro, vara, pedaço de pau. Então, dependendo de cada tipo de grão a ser separado, a ser colhido, ele lança a mão de diferentes instrumentos apropriados, adequados. Então, o profeta Isaías, lançando mão dessa imagem do agricultor, né, ele quer demonstrar para o povo que Deus trabalha no devido tempo, de maneira apropriada. Com que objetivo? Com o objetivo de ter uma boa safra, a colheita, o fruto. E esse fruto somos nós. Então, Deus sempre tem trabalhado dessa maneira, no seu devido tempo, sempre de maneira apropriada, para que nós possamos, né, nos usufruir das bênçãos de Deus. No entanto, esta não é a nossa realidade. Nós sabemos que Deus trabalha dessa maneira. Aqui no versículo 26, por exemplo, dá uma olhadinha, aqui é o versículo chave, ele diz o seguinte: pois o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Numa outra versão, diz o seguinte: seu Deus assim o instrui, ou seu Deus assim o instrui devidamente, né? E o ensina. Existe um advérbio chamado devidamente. Então, Deus ensina de maneira apropriada. Ele age de maneira apropriada, e ele mostra isso, e até ensina. Então, nós sabemos realmente, pela experiência nossa, né, que Deus realmente sempre tem trabalho dessa maneira, no seu devido tempo, de maneira apropriada. Mas a nossa realidade é diferente.
Mesmo sabendo que Deus trabalha dessa maneira, e sempre tem trabalhado dessa maneira, quando alguma coisa não se resolve, qual é a nossa imediata reação? Nós ficamos preocupados, ficamos apreensivos, cheios de ansiedades, né? Quando as coisas não saem como a gente espera, né, a gente fica com medo, né, de fracasso, né, de algo ruim acontecer, e a gente acaba olhando para o céu dizendo o seguinte: puxa, Deus está dormindo, vocês não estão fazendo nada, né? Foi mais ou menos o que aconteceu, Marcos capítulo 4, né, quando discípulos do Senhor Jesus Cristo, junto com ele, estavam navegando, né? Aí, de repente, soprou um vento muito forte, e as águas do mar começaram a adentrar o barco, quase querendo afundá-lo. Quando então os discípulos, muito apreensivos e preocupados, foram acordar Jesus, que estava dormindo, tão cansado. E, chacoalhando ele, disseram: mestre, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Será que o Senhor não se importa que a gente morra? Então Jesus se levantou, acalmou o mar e disse: por que vocês são tão medrosos? Por que estão tão apreensivos, tão preocupados? E diz o seguinte: vocês ainda não têm fé? Vocês são de fé tão pequena? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava no barco, estava com eles. E quantas vezes Jesus não mostrou para os seus discípulos milagres, sinais, né? E quantas vezes Jesus não mostrou para os seus discípulos que Ele estava sempre acompanhando cada um deles no devido tempo, de maneira apropriada para cada um deles. E mesmo assim vocês ainda têm medo, vocês não têm fé. Foi assim que Jesus então repreendeu os seus discípulos. E nós estamos nos comportando mais ou menos igual a eles, sabendo que Deus sempre está nos acompanhando, está conosco, e nos ajuda no devido tempo, nos orienta e nos guia de maneira apropriada. Quando alguma coisa não dá certo, a gente fica apreensivo, e dizendo que Jesus, você está dormindo, não está fazendo nada, não é hora de agir de maneira adequada, tempo adequado, né? Ou apropriado, significa que é certo para cada situação, é certo para cada contexto, para cada momento. Não carece, também nem exagera. Certinho, cabe certinho. Isso significa Deus trabalhar de maneira apropriada, no devido tempo. Agora, Deus consegue fazer isso porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Criador do universo. Agora, nós não conseguimos fazer as coisas de maneira apropriada e no devido tempo. A gente não consegue fazer isso direito. Tá? Havia um senhor com mais de 70 anos de idade, e falaram para ele que saúde vem em primeiro lugar, e ele pensou: puxa, quanto mais exercício eu fizer, mais saudável eu vou ficar. E ele começou a malhar, com 70 anos de idade, malhar 3, 4 horas por dia. O que aconteceu? O fígado ficou ruim, e morreu disso. Houve um homem de 40 anos de idade, trabalhou duro, porque ele queria economizar, queria se tornar rico, e nem ia para o hospital, porque ele queria não gastar dinheiro com o médico. Num belo dia, ele se sentiu tão mal, foi para o hospital, e o médico falou: você está com câncer na fase terminal. Mal recebeu o tratamento, ele morreu. A gente não consegue ponderar, a gente não consegue saber a quantidade apropriada para mim agora nessa situação, quando é o tempo adequado, qual é a maneira mais apropriada para mim, para este momento agora. A gente consegue medir isso. Mesmo a vida cristã, a vida espiritual que a gente leva, a gente precisa ter um pouco desse senso do que seja adequado e apropriado para nós. A gente não tem isso. Uma vez eu ouvi testemunho de um diácono, ele mora em Los Angeles, quando eu estudava teologia lá, era uma reunião de pequeno grupo, e eu ouvi o testemunho dele. Ele era um homem que trabalhava com faxina de um prédio grande. Geralmente eles trabalham durante a madrugada, quando o pessoal não está trabalhando,
Mas ele foi tão desafiado, acho que pelo pastor, tal, né? E o pastor deve ter enfatizado que para ter uma vida espiritual sadia, precisa vir de manhã cedinho à igreja, participar de oração matinal. Acho que ele enfatizou tanto que ele aceitou esse desafio e ele falou para ele mesmo: não, eu não vou faltar, todo dia irei na oração matinal, 5h30. Ele morava em Los Angeles, trabalhava toda a madrugada. Cansado, ele pegava no carro. Você sabe muito bem que Califórnia é um estado enorme, né? Muita frieza, estados. Para se locomover de um lugar para outro, no mínimo 30, 40 minutos. Todo cansado de trabalho, ele pegou no volante, ele estava se dirigindo naquela manhã para a igreja. E o que aconteceu? Ele cochilou na direção. Sofreu um grande acidente de carro, quase morreu. Eu ouvi o testemunho dele. A gente não consegue, né, medir as coisas para nós. Isso não significa que você tenha que levar a sua vida espiritual mais ou menos. Não estou dizendo isso. É mais ou menos. Vamos crer em Jesus Cristo mais ou menos. Vamos levar essa vida de igreja mais ou menos. Ler a Bíblia mais ou menos. Não é isso que estou querendo dizer. Mas a gente precisa medir o que é adequado para mim, apropriado para mim, neste momento, no tempo presente. Só que nós não temos capacidade para isso. Essa é a nossa grande infelicidade. Mas Deus sabe. Ele sabe o que é apropriado para você. Ele sabe qual é a quantidade apropriada para você. Ele sabe qual é o momento apropriado para você. Por quê? Porque Ele nos criou. Porque Ele me conhece, Ele conhece você. Ele sabe mais do que eu sobre mim. Portanto, quando Deus faz alguma coisa no seu devido tempo, de maneira apropriada, isso tem um único propósito: visar ao bem nosso, o seu bem, o meu bem. Então é importante que Deus realmente trabalhe no devido tempo de maneira apropriada, porque Ele sempre está buscando a colheita, o fruto, que somos nós. Ele sempre almeja ao nosso bem. Deuteronômio 11, 14 diz o seguinte, eu vou ler: então no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e chuva de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Então, no devido tempo, na quantidade apropriada, Deus manda a chuva, para que nós possamos ter o quê? Cereal, vinho novo, azeite. Então, Ele sempre visa ao nosso bem. E o nosso Pai, de coração grande, Ele sempre trabalha no devido tempo, Ele sabe o tempo certo, e Ele sempre trabalha de maneira apropriada para o nosso bem. Mas o nosso problema é que nós somos muito apressados. A gente quer o resultado imediato, e quando as coisas não saem como a gente quer, a gente fica preocupado. Como se as preocupações de hoje não bastassem, a gente até traz preocupações de amanhã para hoje. Nós antecipamos as preocupações, e esse é o ser humano. Uma outra infelicidade nossa é a seguinte: nem sempre o que Deus faz de maneira apropriada é apropriado para nós. E o que a gente pensa, julga ser apropriado, nem sempre é apropriado para Deus. Essa é a outra grande infelicidade. Poxa, eu acho que isso tinha que acontecer agora. Vai ter que acontecer dessa maneira que eu julgo ser apropriado, mas para Deus pode não ser. Agora, não é tempo certo agora, Deus. Essa maneira não é a maneira que eu quero, acho que não é apropriada, mas é a maneira de Deus, é o tempo de Deus, que para nós não é o tempo nosso, nem maneira nossa. Então não há essa coincidência. Isso acontece frequentemente em nossas vidas, não é? Um grande dilema que ainda não resolvi é isso. Como é que eu posso reconhecer o tempo devido de Deus, a maneira apropriada de Deus, no tempo presente, agora?
2018, dia 18 de novembro, 12:30. Eu quero saber qual é o tempo de Deus, qual é a maneira apropriada de Deus, agora, neste momento. Sempre tem sido minha preocupação. Motivo de pesquisas, estudos. Sabe a que conclusão eu cheguei, irmão? Eu cheguei à conclusão de que eu não tenho capacidade para saber disso, no tempo presente. Por isso eu resolvi apenas crer. Crer o quê? Ou crer em quê? Crer que, apesar da ausência de provas e evidências visíveis aos meus olhos, eu resolvi crer que Deus trabalha no devido tempo, de maneira apropriada para o meu bem. Eu não estou enxergando Deus agora. Eu não vejo Ele agindo, se movendo, mas eu sei que da maneira como Ele trabalhou no passado, no tempo presente, Ele também está trabalhando no seu devido tempo, de maneira apropriada para o meu próprio bem. Eu resolvi crer nisso. Por que eu resolvi? Aí cheguei a essa conclusão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, Eclesiastes, capítulo 3. Porque o rei Salomão, o homem mais sábio da humanidade, chegou a essa conclusão. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante. Não feche a Bíblia, por favor, deixa essa página aberta, porque eu vou voltar a esse assunto novamente. Aí diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, portanto, devido tempo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Portanto, foi assim que Deus projetou. Ocasião certa, tempo certo para cada propósito se realizar. E aí ele descreve como ele trabalha. Olha, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz, e assim por diante. Ele vai descrevendo. Essa é a maneira como Deus trabalha em nossas vidas, no seu devido tempo. E assim que Deus conduz a sua vida também. E por que ele permite esse tipo de coisa? Da maneira como nós lemos no texto que nós acabamos de ler, no Isaías, dependendo do tipo de grãos, sementes, cereais, ele lança a mão de diferentes instrumentos, diferente forma de plantio. Por que ele varia as coisas? Sabe por quê? Porque o ser humano só se amadurece ao experimentar diferentes tipos de sentimentos e emoções. E ao experimentar diferentes sentimentos e emoções que você acaba aprendendo a compreender os outros, principalmente compreender sofrimentos alheios. É assim que nós nos amadurecemos e nos tornamos adultos. A gente pensa que, poxa, sol é bonito, maravilhoso. Agora, se sol brilhar o ano inteiro, 365 dias, o que vai acontecer? Tudo vai virar deserto. E se chove o ano inteiro, o que vai acontecer? Inundações. Por isso, no devido tempo, Deus permite sol para nós, mas em outras ocasiões Ele também nos dá chuva. Tem tempo para você chorar, para que você possa chorar com os outros que estão em sofrimento. Faz você experimentar alegria e júbilo. Sabe por quê? Para você também se alegrar com aqueles que se alegram ao seu lado. Puxa, meu filho passou na universidade. Como pai, eu sei, porque eu também experimentei isso. Parabéns, meu amigo, seu filho passou na universidade, no vestibular. Sofreu um acidente de carro, está acamado, está hospitalizado. Nossa, que tristeza. Eu sei o que você sente, porque também passei por isso. Você se torna mais adulto.
Outro dia, uma diaconisa da nossa igreja ligou para minha esposa com voz trêmula, dizendo o seguinte: Samonim, acabaram de dizer que eu tenho câncer. E eu escutei a conversa indiretamente, porque eu estava bem perto. E a primeira frase que minha mulher disse para ela foi o seguinte: eu compreendo o seu sofrimento. Eu compreendo a surpresa, esse medo, ansiedade que você deve estar experimentando neste momento, porque eu também passei por isso. Puxa, essa palavra é de apoio e consolo. Imediatamente, empatia se forma, se estabelece. As duas pessoas, as duas almas se juntam, se adaptam. É uma verdadeira comunidade. Foi assim que Jesus se fez presente em nosso meio. Ele assumiu forma humana. E ele também experimentou diferentes sentimentos e emoções que nós sentimos. Ele teve medo, sim. Ele foi injustiçado, sim. Ele sentiu raiva, sentiu, sim. Ele sabe o que é tristeza, sabe, até chorou. Ele sabe o que é alegria, claro que ele sabe. Ele teve medo diante da morte, também teve. Sofrimento, dor. Foi até tentado. Ele passou por essa gama de emoções e sentimentos. Para quê? Para que ele também pudesse nos compreender quando nós estivermos em mesmas ocasiões, em mesmas situações. Não é à toa que o autor do livro Hebreus diz o seguinte, capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote, portanto Jesus Cristo, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também passou por isso. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Só não pecou, mas ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe do sofrimento pelo qual você está passando, essa apreensão, preocupação e tudo mais. E ele diz que por causa disso, nós podemos agora nos aproximar do trono da graça de Deus. Irmãos, eu pergunto, como é que nós nos aproximamos do trono de Deus? Como é que nos aproximamos do trono de Deus? Através de oração e súplica. Claro que quando nós morremos, nós vamos estar diante do trono de Deus, mas enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós nos aproximamos do trono de Deus por meio de súplicas, orações, de louvor, culto, adoração. É assim que nós nos aproximamos de Deus. E nós temos essa capacidade, permissão, autoridade para nos aproximar de Deus, porque Jesus está esperando por nós, ouvindo nossas tribulações, nossos sofrimentos, nossas dores, mágoas e assim por diante. Agora, em vez de nos aproximar de Deus com oração e súplica, o que nós fazemos? Você faz. Você fica apreensivo. Logo fica preocupado, já pensa no dia de amanhã, a semana, não daqui a um ano, como eu falei, traz as preocupações do futuro para o tempo presente e fica ruminando. Esse é seu comportamento e meu comportamento, infelizmente, mesmo sabendo que Deus sempre tem trabalhado na sua vida, no seu devido tempo, de maneira apropriada. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua altura? Se a resolução dos meus problemas fosse diretamente proporcional com a quantidade de preocupações minhas, eu teria feito isso, mas preocupações não resolvem seus problemas. Por isso, Filipenses 4:6, um versículo muito famoso, diz o seguinte: não andem ansiosos por causa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que nós podemos nos aproximar já agradecendo a Deus? Porque nós sabemos que Deus estará trabalhando em nosso favor, no devido tempo e de maneira apropriada para o nosso bem. Porque foi assim que sempre Deus tem trabalhado. E eu quero apresentar esse versículo, por favor, que é a primeira carta ao Pedro, capítulo 5, versículo 7. Leiamos juntos em voz alta, por favor. Entreguem todas as suas preocupações a Deus,
pois Ele cuida de vocês. Vocês realmente creem nessa palavra? Entregar todas as suas preocupações a Deus. Eu sei que mesmo agora, você sentado aí, participando desse culto de adoração a Deus, você está com ar de preocupação. Eu vejo você ansioso. Mas vamos entregar tudo isso aqui a Ele, porque Ele cuida de você. De que maneira? No devido tempo, de maneira apropriada de Deus. É assim que Ele cuida de você. Por isso é que você pode agradecer a Deus desde já. Mesmo sabendo de tudo isso, a gente continua preocupado. Por que as coisas não estão acontecendo como eu quero? Já está na hora de as coisas se resolverem. Não está acontecendo. Deus, por favor, acorda. Por que as portas não se abrem, Deus? Porque isso não permite. Eu acho que agora é o tempo certo de Deus agir. Eu acho que essa é a maneira mais correta possível de Deus agir para o meu bem. Mas Ele não está agindo. Talvez você não consiga enxergar Deus porque Ele está em movimento. Ele está em ação. Por isso a gente talvez não consiga enxergar o mover de Deus neste momento, no tempo presente. Por isso mesmo que eu estou lançando o desafio. Embora você não veja Deus em movimento, em ação, confia nele. Confia na sabedoria dele, porque o próprio texto de hoje diz o seguinte, no versículo 29, Ele é maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. É para você precisar crer na sabedoria de Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo, embora você não o enxergue agora. Provérbios também diz o seguinte, 19 e 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu meditei muito nessa palavra durante essa semana. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade, é o propósito do Senhor. Um pouco insatisfeito com esse versículo, eu perguntei a mim mesmo, para Deus, então é para a gente não ter nenhum plano? Porque qualquer plano que a gente faça não vai acontecer, o que prevalece é o plano de Deus? Então para que ficar planejando as coisas? Perceber que não é esse o significado desse versículo. Irmão, pensa comigo. Nós somos limitados no tempo e no espaço. O que nós sabemos é tudo parcial. Nós sabemos em parte. A gente não tem noção do que é todo. Mas Deus sabe o que é todo. Portanto, qualquer plano, qualquer decisão que a gente tome é parcial. É parte de tudo. Não é o inteiro. Deus tem noção do que seja inteiro, porque Ele é Criador do universo. Portanto, qualquer decisão, qualquer plano que a gente trace, sempre imparcial e nem sempre fugiu a palavra. Nem sempre é justo para todos. Ai, se o plano meu sempre se concretizar. Isso vai quebrar a ordem do universo, vai quebrar a ordem da sociedade. Porque por mais santo que possa parecer meu plano, minha vontade, meu desejo, uma vez realizado, ele pode trazer prejuízo para os outros. Porque o que eu sei é sempre em parte. É uma parte do todo, não é o todo. Por isso é importante que o plano de Deus se realize, porque Ele tem noção do que está acontecendo. Toda a humanidade, todo o universo. Por isso é que eu cheguei a essa conclusão de que aquela oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, a sequência dessa oração é corretíssima. Jesus ensinou da seguinte forma, é para vocês primeiro buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, que o nome dele seja glorificado. É importante que o plano de Deus prevaleça sobre nossos planos, para que a ordem do universo possa se manter, possa continuar.
E depois vem as nossas súplicas. É o pão de cada dia, perdoar, e não cair na tentação e assim por diante. Uma outra grande infelicidade que eu cheguei à conclusão é a seguinte: nós não sabemos, como eu falei, qual é a quantidade apropriada para mim agora, neste momento. O que é apropriado, o que é adequado, o que é certo para mim? Eu ainda não consigo descobrir isso, com certeza, 100% de certeza. Porque é o seguinte, eu sou pastor titular agora dessa igreja, e estou aqui na frente de vocês. Será que isso aqui é adequado para mim, é apropriado para mim, para este momento, para esta ocasião? Eu posso estar pensando, não, está faltando alguma coisa, eu quero mais. É por isso as pessoas caem na cobiça insaciável, que não traz satisfação. Outros acham que não, para mim não falta nada, está bom demais. Por isso caem no conformismo negligente, preguiçoso. Cai no fatalismo, tudo bem, é assim mesmo, tal. Isso porque nós não temos capacidade de julgar o que é apropriado para nós, no tempo presente. Por isso mesmo, é que você precisa confiar sua vida, entregar sua vida a Deus, porque Ele sabe o que é apropriado para você, muito melhor do que você. Ele sabe. Portanto, isso não é ser uma pessoa fraca, dependente, não, é ser uma pessoa sábia. Porque eu não sei o que é adequado para mim agora, eu quero entregar minha vida para Deus, relegar essa função para Deus, porque Ele sabe o que é adequado para mim agora, o que é apropriado e o que é certo para tempo presente. Alguns podem até dizer, será que Deus realmente sabe o que é apropriado para mim, para este momento, para essa situação? Para essas pessoas eu quero ler um trecho da Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Vai ver que Deus errou, tomou decisão errada, escolheu o tempo errado, mas mesmo que ele cometa esse tipo de erro, o erro dele é muito mais inteligente e sábio do que qualquer ser humano com QI, 200 e 300. Isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Irmão, eu não sei se essa ilustração é muito adequada, apropriada para esse contexto, mas eu vou falar. Um pastor estava preparando o sermão dele, estava estudando, só que o filho de 6, 7 anos estava bagunçando demais. Isso atrapalhou. Então, ele pensou, pastor, poxa, o que eu vou fazer? Eu preciso pelo menos 1 hora de silêncio para preparar o sermão para o domingo, né? E ele viu uma revista grande, né, e abriu uma página, lá viu a Mapa Mundi numa página, né? Então ele cortou essa página, onde tinha Mapa Mundi, né? E ele cortou essa página em pequenos pedaços e fez um puzzle, né, quebra-cabeça. E chamou o filho pequeno, olha filho, vem cá, aqui está um quebra-cabeça, tem aqui Mapa Mundial, né? Se você juntar aí e me trazer tudo assim completo, eu vou te pagar um sorvete que você tanto gosta. Aí o filho ficou todo contente, papai, tudo bem, tudo bem. Ele levou esses pedacinhos. Pai pensando que isso ia levar 1 hora mais ou menos no mínimo, né? Porque mapa mundial para uma criança de 6, 7 anos não é uma tarefa fácil, né? Mas em 10 minutos ele trouxe, tudo montado. Aí papai pensou, como esse cara é um gênio, meu filho, né? Não, ele ficou curioso. Como é que você conseguiu montar em 10 minutos? Pô, ele falou, na página de trás tinha retratos de uma pessoa. Então, ele montou os pedacinhos para completar o retrato de uma pessoa. E, ao fazer isso, automaticamente, ele montou todo o mapa mundi. É uma comparação, mas tem mensagem. A gente só consegue enxergar, primeira, a parte da frente das coisas. Deus enxerga a parte da frente, mas também de trás. É o mesmo acontecimento, é o mesmo fato. A maneira como nós abordamos a Ele, a maneira como Deus aborda, é diferente. Mas a coisa vai acontecendo. Voltando agora a Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Isso, tá?
também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, aqui que é importante, mesmo assim, ele, o ser humano, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Foi assim que Deus nos criou. Ele fez com que a gente não compreenda completamente o que Deus está fazendo, o que Deus fez. Por que Ele nos criou dessa maneira? Para que nós possamos ter fé nele. Para que nós possamos nos depender da sabedoria dele. Aliás, o Filho de Deus, Jesus, ele também não soube por completo tudo que Deus estava fazendo. Porque quando os discípulos perguntaram para ele, quando é o tempo de a nossa nação se restaurar? Em outras palavras, quando é o dia de julgamento final? O que Jesus respondeu aos seus discípulos? Ele respondeu da seguinte forma, Mateus 24, 36, eu vou ler para vocês. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ele mesmo, Jesus propriamente dito, senão somente o Pai. Então, nem o Filho de Deus, Jesus, sabia o que Deus estava fazendo por completo. A grande maioria ele conhecia, mas ele não sabia por completo também. Agora, se Jesus não soube o que Deus estava fazendo completamente, quem somos nós? Tentar adivinhar ou tentar acertar tudo que Deus faz. É impossível. A essa conclusão que o rei Salomão chegou. E nós chegamos agora. Então, quando é que nós podemos saber? Será que nunca nós vamos saber o devido tempo de Deus, a maneira apropriada de Deus em atuar em nossas vidas? Nunca vamos saber? Não. Nós podemos saber. Quando? Quando as coisas passarem. A gente não consegue saber agora no tempo presente. Mas se a gente for olhar para o passado e ver as coisas que aconteceram, aí sim, nós sabemos como Deus agiu. Como Deus agiu no seu devido tempo, de maneira apropriada para o nosso bem. Quantas vezes nós não fazemos esse tipo de testemunho diante das pessoas? Puxa vida, agora eu entendi porque Deus fechou aquela porta. Não é seu testemunho? Não é a sua experiência própria? Agora eu sei, porque Deus me impediu e abriu aquela outra porta. Agora eu sei, porque Deus fez daquela forma e não dessa forma que eu quis. Agora eu sei. As coisas passaram e retrospectivamente você olha para o seu passado e você enxerga a mão de Deus atuando em cada momento, em cada instante de sua vida. Foi assim que aconteceu com José. Ele não soube tempo devido e maneira adequada, apropriada de Deus, agindo na vida dele, quando ele foi vendido pelos irmãos para o Egito. Quando ele foi injustamente acusado, quando ele foi para a prisão, ele não sabia naquela época, ele não sabia por que estava acontecendo, ele não enxergava Deus agindo. Mas só depois, quando ele se tornou, digamos, primeiro-ministro do Egito, e houve toda aquela seca, a Bíblia diz que aí ele entendeu. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Porque todas aquelas coisas aconteceram na minha vida. Agora eu entendi. Agora eu sei que Deus estava comigo. Ele estava agindo no devido tempo dele, a maneira apropriada dele para o meu bem. Agora eu entendi. E ele reconhece a graça, ele reconhece a misericórdia, ele reconhece o amor de Deus. Portanto, quando as coisas passam, vão para o passado, no tempo presente, olhando para o passado, a gente enxerga como Deus agiu. E a gente agradece a Deus, não é? Eu posso chamar cada um de vocês aqui na frente para dar um testemunho desse gênero. E vocês contariam a noite inteira aqui. Olha, isso aconteceu no passado, agora eu entendi porque Deus fez isso. Agora, olha, glória a Deus. Sabe qual é o problema? Só que a gente só fica agradecendo a Deus. Só fica emocionado com o que Deus fez no passado. Se você entendeu que no passado Deus agiu no seu devido tempo, de maneira apropriada para você, cabe a você no tempo presente, você reconhecer que Deus também está agindo da mesma maneira. Isso você não está enxergando. Eu vejo duas pessoas na minha frente, uma pessoa que olha para o passado, agradece a Deus, mas uma pessoa que vive o tempo presente dizendo,
Ah, mas eu estou preocupado. Eu estou apreensivo. Eu estou com medo. Irmão, você acabou de me dizer que Deus agiu dessa maneira na sua forma, no seu tempo passado. Então agora é hora de você enxergar que esse mesmo Deus está agindo desta mesma maneira no tempo presente. Será que você não enxerga isso? É a fé. Eu vou resumir tudo que eu falei até agora através de um gráfico que eu fiz aqui. Bom, ser humano, ele é limitado no tempo e no espaço, e nós vivemos o tempo presente. Do tempo presente, nós olhamos para o passado. O que nós enxergamos? Nós enxergamos Deus trabalhando. Aquele Deus que trabalhou no seu devido tempo, de maneira apropriada para o nosso bem. E a gente agradece a Deus, pelo Deus ter feito isso, por Deus ter feito isso. E a gente reconhece o quê? O amor de Deus. Então, puxa, Deus realmente me amou. Ele estava comigo. Eu que mal compreendi. Ele estava comigo, ele agiu no tempo certinho, ele agiu de maneira corretíssima, para que eu pudesse estar presente no tempo de hoje. Então você enxerga o passado e reconhece o amor de Deus, você agradece. Agora você está no tempo presente, você não está conseguindo enxergar Deus se movendo, mas você imagina e você sabe e você crê que da mesma forma como Deus agiu no passado, está agindo no tempo presente também, no seu devido tempo, de maneira correta, adequada para você. É a fé. É pela fé que você enxerga isso, embora com seus 2 olhos não enxergue nada. E com essa visão baseada na fé, você agora olha para o futuro. Você vai ter visões. Você olha o quê? Deus agindo igualzinho, da mesma forma, no devido tempo, de maneira apropriada para o seu bem. E você vai ter o quê? Esperança. Esperança. Embora no tempo presente você não enxerga a graça de Deus, tudo está difícil, não está saindo como você quer, você não tem nada em suas mãos, nada palpável, nada visível, mas você sabe que Deus está trabalhando da maneira como Ele trabalhou no passado. Então, você acaba adquirindo no seu coração a esperança de que vai melhorar. Está difícil agora, mas vai melhorar. Por quê? Porque Deus está trabalhando no devido tempo, de maneira apropriada, para o meu bem. Portanto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz exatamente isso. Sempre existirão o quê? Amor, fé e esperança. Qual desses 3 é o maior? O amor. Uma vez que você reconheceu o amor de Deus, isso te possibilita a ter fé no tempo presente, te possibilita ter esperança para o futuro. Eu vou concluir a palavra de hoje. Eu faço questão que você creia no fato de que Deus tem trabalhado na sua vida, no devido tempo, de maneira apropriada para seu bem. E esse mesmo Deus está trabalhando no tempo presente também, embora você não enxergue. E assim Ele continuará trabalhando para garantir seu futuro. De manhã cedo eu acordei, abri meus olhos e havia uma estrutura metálica enorme na minha frente, bem aqui na frente do meu nariz. Uma estrutura metálica dura. Eu não conseguia identificar essa estrutura metálica. Olhei para cima, era tão enorme, tão alta, que não enxerguei o fim. Olhei ambos os lados. Essa estrutura metálica era tão larga, que eu não conseguia enxergar o fim, nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Mas uma coisa eu percebi, essa estrutura metálica, bem na minha frente, estava se movendo devagarinho, se movendo. Isso eu pude sentir. E conforme essa estrutura foi se distanciando de mim,
eu consegui enxergar o que aquela estrutura era. Era um navio de cruzeiro, levando 4, 5 mil passageiros nele, em direção ao alto mar. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Enquanto Deus está no tempo presente agindo, você não consegue enxergá-lo, porque Ele é enorme demais. Seu campo visual não consegue compreendê-lo. Ele é tão grande, mas Ele está se movendo, irmão. Talvez você não saiba, mas ao se passar, você enxerga as costas de Deus. Foi Deus que atuou. E mesmo Deus também está agindo e agirá para o seu próprio bem. É isso que o profeta Isaías quis transmitir para o seu povo. É isso que o pastor Jairo está querendo transmitir para vocês. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por ter nos cuidado tão bem, sempre nos cuidando no devido tempo, de maneira adequada. Por isso, neste momento, eu digo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, e o acompanhamento e a condução do Santo Espírito sempre estejam comigo e com todo o povo que se reuniu aqui na casa do Senhor, agora e para sempre. Amém.